Dá só uma olhada nisso que foi revelado em rede nacional ao vivo sobre a fraude do INSS. O Jornal Nacional teve acesso com exclusividade à denúncia que um servidor do INSS apresentou à Polícia do Distrito Federal. 5 anos atrás, em 2020, ele fez um alerta sobre desvios ilegais em benefícios de aposentados e de pensionistas. O funcionário da direção central do INSS procurou a Polícia Federal em setembro de 2020. Opa, era mandato de quem? O problema é esse, né, cara? Tá tudo provado. Que esperança você acha que eu tenho? Que eu vou conseguir fazer um bolsonarista entender que 2020 era governo Bolsonaro? Eu sei que não vai conseguir. É pedir demais. Depois de ter recebido ameaças de morte, ele atuava na área que analisa os descontos nos benefícios e disse que as ameaças começaram depois que ele identificou irregularidades nesses processos. Mesmo Ele padrão. pediu para não ser identificado, mas aceitou conversar sob a condição de anonimato. Na época que a diretora de benefícios estava acordando, né? Os ACPs estavam fazendo uma auditoria em cima deles. Alguns servidores receberam ameaças, foi falado lá dentro. O coordenador que estava atuando em cima dos ACDs e também o diretor. Eles receberam ameaças justo no período onde que estavam enviando ali as auditorias. Quantas vezes a gente não viu esse tipo de notícia de 2019 até 2022, 2023? E isso vai piorar, dá uma olhada. Depois da denúncia, a Polícia Federal abriu uma investigação que foi encerrada no ano passado sem nenhum indiciamento. A Polícia Civil do Distrito Federal começou a investigar os descontos indevidos em 2020, depois que aposentados do INSS fizeram denúncias ao Ministério Público. Teve que a Polícia Civil investigar. Aí o que a gente lembra? A gestão Bolsonaro trocou 20 delegados de cargos de chefia na Polícia Federal. O governo trocou diretor-geral, olha só, trocou diretor-geral a cada 12 meses em média. Trocou mais uma vez os comandos, essa é uma outra notícia perto do fim do governo. E na reta final, olha só, 2022, abril, trocou o comando do Rio após inquérito descartar a interferência. O servidor foi chamado para depor em fevereiro de 2021. Ele repetiu as denúncias de descontos irregulares em benefícios feitos pela CONAFER, a Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais. No depoimento, o servidor disse que em 2020 houve um aumento repentino e anormal em comparação com outras associações. Olha só, cara, documento aí provando tudo. Isso aqui não vai ter, cara, não vai ter vídeo do Nicolas com fundo preto falando como se fosse o rei do caos. Que em janeiro de 2020 a Conafer tinha cerca de 80 mil filiados com desconto nos benefícios previdenciários. E em outubro de 2020, esse número superou 250 mil. Outubro de 2020 superou 250 mil, cara. Não satisfeita, a direita começou a bater o desespero lá no pessoal. Foi passar uma vergonha. Mais uma, né? O deputado Carlos Jordi subiu um vídeo e escreveu: os ladrões do INSS tiveram escolta ilegal da Polícia Federal. Esse é o vídeo, tá? De uma câmera de segurança. Que vergonha. Vamos convocar o tal ministro. Pessoal, dá uma olhada só no material que foi gravado pela câmera de segurança. Vocês vão entender do que se trata. Procurador-geral do INSS investigado recebeu escolta. Opa, qual que é o nome? Virgílio e Trento. Esse é o vídeo aí que o Carlos Jordi tá jogando para provar que não, a culpa é do Lula. A culpa é do Lula. Virgílio de Oliveira Filho, procurador-geral do INSS, Danilo Trento, empresário. Depois indo pelo desembarque do aeroporto. Só tem uma pequena questão aqui, esses dois sujeitos. O Danilo Trento é um empresário amigo do Flávio. Amigo pessoal, de ir na casa, ter eventos e viajou para os Estados Unidos com o Flávio. Fez algumas viagens. Se eu não me engano, tenho quase certeza que ele é o cara citado no escândalo da Covaxin, que tinha a propina de $1 por cada dose de vacina que é para a farmacêutica indiana. E o procurador do INSS, o Virgílio, é pior ainda. Esse cara, você não sabe, esse cara foi indicado pelo Bolsonaro para cuidar das fraudes, para não ter problema de fraude. E ele foi indicado em 2020. E o Jordi a direita tá usando como argumento contra o Lula, para falar que a culpa é do Lula. Investigado no escândalo do INSS, doou R$60 mil para ex-ministro da Previdência, Onyx Lorenzoni, que foi o ministro da Previdência do Bolsonaro, depois candidato ao governo com apoio dele também. A culpa é do Lula, né? Bolsonaro admite possibilidade de corrupção, agora já mudou o discurso. Essa é a notícia que acabou de sair, ele mudou de ideia agora, não. Peraí, pessoal, pode ter acontecido mesmo, acho que eu me enganei. E apoiou a CPMI, que por sinal é a única que o requerimento sugere investigar só de 2023 para frente.
O que eu vou falar? Aí como é que eu respondo o bolsonarista que vem encher o saco que nenhum deputado assinou essa CPMI? Você não vai conseguir colocar isso na cabeça dele. É muita coisa para entender. É muita informação. Então fica difícil, cara. É um jogo que às vezes parece perdido. 7 de 9 convênios envolvidos na fraude foram assinados no governo dele. E aí, a culpa é do Lula, né? A culpa é do Lula. Já entendi. Para mim, essa é a principal. Bolsonaro sancionou 100 vetos fim de controle em descontos no INSS. Ele sancionou sem veto. Isso aqui era o que estava no vídeo do Nicolas. Ele usou para falar que a culpa era do Lula. Cara, ele usou uma lei sancionada sem vetos pelo Bolsonaro para facilitar a roubalheira e colocou isso na conta do Lula. E a população acreditou. A direita acreditou. Você não está satisfeito? Então dá uma olhadinha só nisso aqui. Aí não dá para dizer que é coincidência, porque não existe coincidência nesse ramo. Não existe. Mas tanto o Omar Aziz, que presidiu a CPI, Randolph, que sugeriu a CPI, e o Renan, que foi o relator. Todos da CPI da Covid, para quem não se lembra. O Omar Aziz era o presidente. Quando começou a surgir o noticiário, eles começaram a conversar entre si. Pô, Maurício Camisotti, não é aquele que na CPI, Danilo Trento... Opa, não é Danilo Trento! Danilo Trento é esse cara. Olha aqui. O Virgílio, procurador indicado pelo Bolsonaro, que estava recebendo a escolta, negócio do INSS. E do lado dele, Danilo Trento, amigo pessoal do Flávio, que fez viagem para os Estados Unidos e tudo. Aqui na CPI. Então, há uma conexão. Vamos trazendo aqui. Danilo Trento, essa foto, ele está depondo na CPI da Covid, ele foi beneficiado por um liminar do STF e não prestou depoimento, foi muito lacônico. Na CPI da Covid, ele foi indiciado por fraude em contrato, formação de organização criminosa e improbidade administrativa. O que fazia o Danilo Trento? O Danilo Trento foi à Índia comprar aquela vacina da Covaxin, que teria um sobrepreço, que seria a propina paga para os envolvidos na operação. Ele estava na reunião da Índia para a compra da Covaxin. E agora, como ele aparece? Ele aparece em imagem sendo escoltado por um agente da Polícia Federal no aeroporto de Congonhas. O que é ser escoltado por um agente da Polícia Federal? Ele anda em áreas restritas, ao lado do ex-procurador do INSS, o vídeo que eu citei para vocês. E entra numa viatura da Polícia Federal. O que eles carregavam? Malas. Malas de quê? Não se sabe, mas deduz. Porque na casa desse policial federal, que dava escolta ao Danilo Trento, segundo a Polícia Federal, é que foi apreendida a maior quantidade de dinheiro vivo dessa operação. Então, veja bem, o homem que estava lá na Índia negociando vacina superfaturada estava também circulando ao lado do ex-procurador Virgílio de Oliveira Filho. E aí tem outro personagem, que é o Maurício Camisotti. Pior que eu ainda acho esse caso mais sério ainda, do Maurício. O Trento é amigo do Flávio, tem essa questão toda. Agora, dá uma olhada sobre o Maurício. Na CPI da Covid, ele é apontado pelo COAF. COAF é o conselho que estuda movimentações financeiras atípicas, como financiador oculto da Precisa Medicamentos. Precisa Medicamentos justamente era aquela que o Danilo Trento representava lá na Índia. Né, tá bom, citou a COAF, né? Calma que o vídeo continua, pessoal. Vocês se lembram quando a COAF acabou? Quando chegou no Flávio. Como que ela acabou? Como se deu esse processo? Simples. Teve uma ajudinha do Moro. O COAF, que estava investigando tudo que era lavagem de dinheiro, isso depois prejudicou prefeituras pequenas. Começaram a ter escândalos, o GRECO teve que atuar mais em cima. O desmembramento do COAF prejudicou o país inteiro no combate à corrupção, que aconteceu logo no começo do governo Bolsonaro. Ela estava vinculada antes ao setor financeiro para se entender a movimentação suspeita e se investigar isso. Foi para a justiça. Você vai ter o controle da COAF pelo governo? Não é o ideal. Mas foi para o Sérgio Moro. Não satisfeito com a continuidade de uma outra investigação, foi para o Paulo Guedes. Virou um dispositivo, vamos dizer assim, um instrumento do Ministério da Economia. E passou a só produzir relatório de inteligência. Só podia produzir RIFs. Relatório de inteligência financeira. Mais nada. A COAF acabou no governo anterior. Mas a culpa é do Lula, pessoal. A culpa é do Lula. Vacina superfaturada. E agora na fraude do INSS? Na fraude do INSS, ele é um sócio oculto da AMBEC. AMBEC é uma das associações, Sadi, que mais ganhou associado de forma fraudulenta, segundo indícios da Polícia Federal. Ele é descrito como uma figura central nesse esquema e ele utiliza, a nossa repórter de São Paulo, Amanda, tem mostrado muito isso, ele usando laranjas para essa associação. Aí você vai dizer o seguinte, bom, então... Cara, a mesma prática, laranja também, pelo amor de Deus. Só faltou citar a rachadinha. Só isso. A vacina não deu certo, eles foram para o INSS. Não. Foi simultâneo. Isso que investigadores da Polícia Federal me chamaram a atenção. A CPI da Covid, ela funcionou de abril a outubro. A entidade, a associação que o Maurício Camisotti seria
seria o sócio oculto, ela fez o acordo de cooperação com o Ministério da Previdência em agosto, no meio do funcionamento da CPI, no meio de uma Covid. Ela tinha 3 mil associados, 3 associados, tinham 3 associados e passou a ter 600 mil, quase 1 milhão de associados. Bolsonaro já ativou o modo desespero. Ele já foi atrás de tentar alguma coisa para frear isso daí. Ele sabe que agora o jogo tá virando. Olha, foi importunar idoso. Bolsonaro grava com um casal de aposentados vítimas de fraude no INSS. Então ele escolheu uma pessoa lá que provavelmente começou a ter desconto fraudado no governo dele para fazer vídeo. Não tem ocupação nenhuma na vida, não é de trabalhar mesmo. Tem que mentir aí para continuar ganhando dinheiro do partido, PIX, de gente com uma capacidade de raciocínio menor. Mas vocês entendem que é tudo uma questão de comunicação? Quer dizer, o jogo virou no que a gente tem de informação, no que está sendo divulgado. Agora, isso tem que chegar na opinião pública. É uma questão de mostrar, cara. Tá provado que o nosso lado tá certo, que isso começou antes, a maior parte da corrupção aconteceu antes, não se investigou e trocou todo mundo da polícia antes, e agora que o pessoal tá investigando, descobrindo e ressarcindo, cara, a gente só precisa fazer isso chegar até a população. Só fico meio preocupado mesmo, porque até então a gente não tem nada do governo, né? Não tô falando que a culpa é do Lula, ele não tem que estar preocupado com comunicação. Porque é o presidente. O trabalho dele é ir para a China e conseguir investimento, como aconteceu. Agora, tem uma pasta da comunicação no governo lotada de assessor. Como é que não tem ninguém fazendo nada, cara? Porque a impressão que passa é que não tem ninguém fazendo nada. Mas eu falo que a gente tem uma coisa boa acontecendo, sabe? Tá começando a aparecer informação que a gente precisava para provar que, de verdade, o negócio começou no governo anterior. Não teve a menor preocupação em se investigar. E agora, ó, a preocupação é isso aqui, ó. Fazer videozinho pra internet, encher o saco de aposentado pra mudar a opinião pública. A realidade não interessa. O que interessa é que se você for contar uma mentira, a maioria da população vai acreditar nela. Igual até hoje o pessoal acredita naquele negócio do roubar o celular pra tomar uma cervejinha, uma fala que o Lula nunca fez. Recortaram o primeiro minuto de uma entrevista e o último juntaram. Isso já foi periciado pela polícia, pela agência internacional da Reuters e foi provado que é falso. Mas não, até hoje a maioria ainda acredita que é a fala da cervejinha do Lula. Se você quiser ajudar a fazer a diferença, é só dar um clique no like. Toda vez que você clica no like, o YouTube entrega esse vídeo para mais 5 ou 10 pessoas pelo menos. É uma forma de você dizer para a plataforma que o vídeo é bom. Então o YouTube vai entender que o vídeo é bom e vai começar a distribuir. Isso faz muita diferença, tá, pessoal? Se inscreve aí também, não sei se a plataforma te desinscreveu do canal, como tem acontecido ultimamente, recebi relatos. E joga também o link desse vídeo em algum grupo.